Enquanto Trump anuncia ao mundo que a Europa, por causa do combate às alterações climáticas e por causa da imigração, está a morrer, a democracia nos Estados Unidos da América, com ataques sistemáticos do seu presidente, está já de pés para a cova. Mas há quem esteja a lutar por ela. Jimmy Kimmel voltou ao ativo depois de receber o apoio de Stephen Colbert, Jon Stewart, Seth Meyers e Jimmy Fallon. Obviamente, todos eles na mira de Trump, que já tinha deixado claro que odeia os opositores e não quer o melhor para eles. O ataque à liberdade de expressão é feito às claras. A Casa Branca não se limita, no entanto, a tentar destruir os alicerces da democracia americana. Num relatório recente de um think tank pan-europeu, é exposta a estratégia norte-americana de dividir e secundarizar os aliados europeus. Com mais ou menos colaboração, o apoio à extrema-direita europeia é central nesta estratégia. Posta em causa pelo Ocidente e testada ao limite a leste, a Europa vacila na hora de responder às constantes violações do seu espaço aéreo por drones e aviões russos. Por cá, caminhamos a passos largos para as eleições autárquicas, os debates vão se sucedendo como se sucedem as notícias sobre o elevador da glória e os incómodos que isso causa na candidatura de Carlos Moedas. Está com o Bloco Central, eu sou o Paulo Baldaia, na moderação de uma conversa entre Pedro Marcos Lopes e Pedro Cisa Vieira, a partir de Moçambique. A sonoplastia é do Gustavo Carvalho. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Viva Pedro Marcos Lopes. Jimmy Kimmel volta a apresentar o seu programa, mas a pressão da administração norte-americana para calar quem critica Trump nunca saiu de cena, lá continua. Como é que se resiste a esta censura se tudo é negócio e se tudo depende do Estado? Mais do que isso, nós estamos perante uma subida ao poder. A subida ao poder já foi. Estamos perante a instalação da autocracia e uma instalação de uma autocracia, enfim, dito de uma maneira mais prosaica, uma ditadura está a seguir todos os seus passos normais, e um dos passos é a supressão da liberdade de imprensa. Aliás, esta foi uma semana clássica, ou que já começa a ser costumeira, de Donald Trump. E esta semana fez-me lembrar, eu acabei de ler, já havemos de falar disso no Bloco Central dos Interesses, o livro do Miguel Carvalho sobre o Chega, e ele a dada altura fala que estes populistas precisam de criar uma anarquia comunicacional. Uma espécie de uma anarquia comunicacional, um ruído constante em relação no espaço público para que os atropelos sejam melhor diluídos. Que se passem coisas importantes ao nível das instituições, ao nível dos cadernos eleitorais, ao nível dos atropelos ao Estado de Direito, e depois vai-se criando uma nebulosa onde se está sempre a discutir coisas que no fundo acabam por ser relativamente menos importantes. E esta semana foi o caso disto, quer dizer, esta semana começou com uma cura para o autismo. Depois tivemos também a causa. Depois foi uma cura para o autismo que ia ser anunciada no dia seguinte. Certo. Mas depois também houve, isto dito pelo Presidente da República, que o paracetamol poderia causar autismo se as grávidas tomassem durante a gestação. Houve uns ataques a jornalistas em plenas conferências de imprensa, aquilo que tu retalhaste na tua introdução em relação aos humoristas, mais ameaças às grandes distribuidoras. Aliás, na questão do Jimmy Kimmel, a coisa está muito longe de estar ultrapassada, porque dois dos distribuidores mais importantes dos programas, porque aquilo funciona de uma maneira diferente certo, da na nossa, América, não vão passar. Locais mas tudo isto culminou em algo que simboliza mudança total da organização, digamos assim, mundial, que foi o discurso na ONU.
Já lá vamos, não queimos etapas porque havemos de ir à questão e então falamos disso. Olhar Portanto, agora para o que se passa dentro da América. Não, porque lá está. Aquilo que se passou na ONU, que já vamos falar, é também parte da anarquia comunicacional que ele cria para exatamente, estou convencido disso, para os ataques às instituições que estão a ser feitos nos Estados Unidos. E isto faz parte de um plano, quer dizer, nada disto é evidente que o homem é um louco perigoso. Mas isto segue uma determinada linha. Repara, talvez seja por ser louco que ele fala das escadas rolantes a não funcionarem no edifício da ONU. Mas o facto é que isto cria essa nuvem comunicacional que permite que depois as liberdades, os ataques à liberdade de imprensa sejam tão violentos, que os ataques aos tribunais, que haja invasão de cidades americanas, que é o que está a acontecer pelo exército, no fundo, dos Estados Unidos. Quer dizer, toda esta desconstrução do edifício americano, das instituições americanas, está a acontecer perante nós e de uma maneira brutal e a tentar ser escondida. Deixa-me só, para terminar, vamos ao CISA, deixa-me só dar uma nota que como eu vivo em Portugal, impressionam-me sempre mais as coisas que passam aqui no meu burgo. Eu vi esta semana coisas absolutamente delirantes de pessoas que deviam ser responsáveis, dizendo que estes ataques que o Donald Trump está a fazer à liberdade de imprensa são iguais àqueles que supostamente o movimento woke, essa coisa inexistente, e o cancel culture fizeram. Por exemplo, compara-se, e termino com isto, compara-se o bloqueio da conta do Twitter de Trump, onde divulgava fake news, mentiras, teorias da conspiração, com o facto, neste momento, haver cancelamento de programas como o do Jimmy Kimmel ou como do Colbert. E não só. Vamos até Maputo, onde está Pedro Cisa Vieira, viva. Pouco tempo depois da posse de Trump, neste segundo mandato, notavas, Pedro, que a América estava a deixar de ser uma democracia plena por causa da separação de poderes, desta intromissão da Casa Branca na comunicação social, nas universidades. O Pedro Marcos Lopes estava aqui a referir o risco de uma autocracia nos Estados Unidos. É um risco real hoje? Eu acho que já não é um risco, já não é só um risco, é mesmo uma realidade. Ou seja, o que tem surpreendido muitos observadores, e a mim também, não é que esteja a seguir-se o plano, que ainda antes das eleições, o projeto de 2025, que tinha sido, digamos assim, elaborado por uma série de pessoas que agora exercem funções na administração Trump, tinham anunciado. O que está a surpreender é a rapidez com que isso tudo está a acontecer. Quando nós pensamos que vão apenas 9 meses desde o início do mandato de Donald Trump, o percurso na direção da autocracia, que passa por limitações à liberdade de expressão, controle da liberdade, intimidação sobre os meios de comunicação social, intimidação sobre as universidades, controle do aparelho judicial, silenciamento das oposições no Congresso, retirada de poderes a instituições independentes, descredibilização das ciências, dos especialistas, etc. Tudo isso faz parte do grupo dos autocratas, do livro dos autocratas, digamos assim, mas aconteceu nos Estados Unidos com uma velocidade impressionante e praticamente sem oposição. Quando se compara o tempo que Viktor Orbán ou Erdogan ou Narendra Modi levaram a conseguir muito menos do que Trump controlar todos os aspectos da vida do seu país, que são relevantes, isso é absolutamente surpreendente. Portanto, eu tenho a convicção de que nos Estados Unidos estamos já a viver uma autocracia. O que é que isto quer dizer? Eu vou-me exprimir. Aquilo que está a ser posto em causa são as bases do que faz o Estado de Direito. O Estado de Direito é uma coisa que demorou muito tempo
a construir ao longo de séculos e de vários países adquirirem um conjunto de princípios e de regras que todos se obrigam a observar para limitar o poder do Estado e proteger o espaço de liberdade e de autonomia de cidadãos, empresas e instituições da sociedade civil. Eles passam pela ideia de que os órgãos do Estado, que têm, obviamente, muito poder, estão limitados na sua atuação pelas regras jurídicas que são emanadas das Assembleias Legislativas e são controladas pelo Poder Judicial. Que esses não têm a capacidade de imporem às empresas ou aos cidadãos medidas que não estejam previstas na lei, que não estejam suscetíveis de controle judicial. É isso que nos Estados Unidos está a pôr em causa. E a verdade é esta. Quando as regras do Estado de Direito começam a ser postas em causa, então o princípio democrático, a ideia de que os cidadãos escolhem aqueles que os governam, começam a ser na prática postos em causa. Porque se existem limites à liberdade de imprensa, se silenciam os adversários políticos, se intimida as pessoas ao ponto de dizer tu podes perder o teu emprego se dizes mal do governo, tu podes perder o contrato se a tua empresa não segue as políticas que são favorecidas pelo presidente, então aquilo que acontece é que as condições para uma disputa democrática, aberta e plural também começam a desaparecer. E esta é a maneira que os autocratas têm de se manter no poder. Num primeiro momento, todos os autocratas são populares. E o Trump tem essa grande percepção daquilo que, digamos assim, o faz ocupar o centro do espaço político e leva os seus adeptos, digamos assim, a identificarem-se com ele, particularmente quando ele diz coisas que são ofensivas e que levam outros a atacá-lo. É como se, quando se ataca Donald Trump, passa a atacar os seus apoiantes. E todos os autocratas, no início, são altamente populares. O Adolf Hitler chegou a chanceler da Alemanha na sequência de eleições em que o Partido Nacional Socialista foi mais votado. Portanto, o que depois fazem é desfazer as instituições e as regras que asseguram que possam ser democraticamente substituídas quando o povo deles se farta. E uma delas é mesmo estes atentados à liberdade de expressão, que são evidentes. Quer dizer, nos Estados Unidos, o vice-presidente americano, J.D. Vance, que veio dar, como se recordam, lições aos europeus sobre a liberdade de expressão, já disse que as pessoas que, digamos assim, criticam o Charlie Kirk, que foi tragicamente assassinado por alguém que ainda não sabemos exatamente quais são as filiações dele. E ele disse que quem ataca ou quem põe em causa a figura do Charlie Kirk deve ser denunciado aos seus empregadores e demitido. E isto está a acontecer. As pessoas são aconselhadas, os estrangeiros que estão nos Estados Unidos são aconselhados neste momento a não saírem, porque poderão depois ter dificuldades em regressar se de alguma maneira criticaram os Estados Unidos. Este fechamento da sociedade americana é uma coisa que, enfim, a meu ver, muito provavelmente vai a prazo comprometer a vitalidade da própria economia americana. A economia americana é a economia mais poderosa do mundo porque assenta numa competição muito aberta entre empresas, na ideia de que tudo pode ser posto em causa, eles têm muita pressa em fazer coisas, mas o que o presidente Trump e a sua administração estão a fazer é basicamente pôr em causa a vitalidade e a abertura da sociedade e da economia americana. Só é concluir com mais uma coisa, que é esta. Os autocratas também têm um outro problema, é que fazem muitas promessas e quando elas não se começam a concretizar ou quando as coisas começam a correr mal, como neste momento está a acontecer ainda de alguma maneira ténue na economia americana ou naquelas patéticas iniciativas de paz que ele lança e que não têm concretização, aquilo que os autocratas fazem é começarem cada vez mais a serem ofensivos e a porem-se ao ataque. Muitas vezes as autocracias acabam em guerras. Aliás, eu estou a tentar fazer visualmente, mentalmente, uma espécie de mapa das autocracias e das ditaduras e muitas vezes
elas acabam por descambar depois de terem silenciado os inimigos internos no ataque aos inimigos externos, isto é, na guerra. Eu acho que o discurso que o presidente Trump fez nas Nações Unidas é um discurso de tanta violência que alimenta reações também violentas que enfim, pronuncia o pior em termos do ponto de vista de ambiente internacional. O mesmo político que atua assim dentro de casa, censurando abertamente, chantageando, aparece depois a interferir, como estava a dizer, na vida de outros países, alegadamente por não respeitarem a liberdade de expressão. Foi assim no Brasil, com as tarifas de 45% por causa do julgamento de Bolsonaro. É assim na Europa, com o apoio descarado aos partidos da extrema-direita. Cisa Vieira, a intervenção de Trump, que estavas a referir agora nas Nações Unidas, é de certa maneira a enésima confirmação de que a Europa perdeu o seu principal aliado. O Washington parece mais interessado em impor agenda anti-imigração e anti-energias verdes do que em defender interesses comuns. Sim, já falámos disso também aqui várias vezes. A convicção que eu tenho é que os europeus já perceberam que não podem confiar nos Estados Unidos, nem agora, nem provavelmente no futuro, porque as forças que suportam Donald Trump não vão desaparecer, mesmo que ele deixe de ser presidente. Os europeus, no entanto, sentem-se indefesos sozinhos e estão a tentar o mais possível prolongar, digamos assim, o vínculo americano, sobretudo à defesa e à segurança do continente europeu. Eu só espero que isso seja para ganhar o tempo para a Europa se tornar verdadeiramente autónoma e não seja pura e simplesmente a incapacidade de encontrar outra coisa. Mas este discurso, enfim, é um discurso que, pelo seu conteúdo, até pelo seu tom, quer dizer, o Presidente Trump falou 4 vezes mais do que o tempo que tinha disponível. Demonstra uma espécie de desprezo, pelas regras da convivência internacional, que ali foram muito bem ilustradas. Ele não só falou mais tempo, ele insultou aliados, ele ficou-se a dar lições ao mundo, insultou a própria ONU, etc. E faz aquilo de uma maneira que ele sabe que também o torna central. Estes populistas, candidatos ou autocratas verdadeiros, sabem uma coisa: eles têm que estar sistematicamente no centro da discussão e sabem que a melhor maneira de o fazer é serem provocadores, é serem insultuosos, é desconsiderarem as pessoas. Quanto mais escandaloso, mais chamamos a atenção sobre nós próprios, e isso para eles é positivo. E o que ele disse, enfim, em matéria de combate à imigração, eu até posso perceber. Ou seja, ele dizer assim, um líder político que vá fazer um discurso perante uma plateia internacional, que é um discurso, enfim, que fomenta o fechamento da sociedade, enfim, é contra todas as tradições, mas que dissesse coisas como vocês têm que proteger as vossas fronteiras, ou nós temos a obrigação de proteger as nossas fronteiras. Eu ainda conseguia perceber. Juntar a isso o tema das energias renováveis e dizer que a Europa está a cavar está-se a condenar ao inferno a apostar nas energias renováveis, é uma coisa completamente absurda. É tão absurdo que basta pensar que nos próprios Estados Unidos, durante o último ano, aumentou a penetração das energias renováveis. Porque, na verdade, todos os investidores, todos os consumidores de energia percebem que a forma mais rápida e mais barata de disporem da energia que o mundo precisa é mesmo recorrerem às energias renováveis. E o Trump, que está a ver no seu país as energias renováveis a crescer, está também a ficar um pouco desesperado porque vê que o mundo não lhe quer comprar o petróleo e o gás, que os próprios americanos não estão a investir em novos poços de petróleo porque não é rentável. E, portanto, é quase como se ele estivesse a dizer comprem gás. É uma coisa extraordinária. Portanto, Cisa Vieira, deixa-me voltar a trazer o Marcos Lopes. Sim, vamos seguir em frente. Eu acho que o discurso foi patético. É um discurso que só não é ridículo, porque é tão perigoso, porque nos leva para tanto extremo que onde, digamos assim, para aquele limite onde a tentação do conflito entre Estados começa a ser muito grande, que eu acho que nos deve mesmo preocupar. Pedro Marcos Lopes, Trump também diz que acabou com 7 guerras em 7 meses, que ninguém da ONU lhe ligou a agradecer. Entretanto, Macron respondeu que se Trump quer o Nobel da Paz,
tem de acabar com a guerra em Gaza. É óbvio que tem que conseguir trazer Putin também para um plano de paz na fez uma Ucrânia. linda figura o Macron, diga-se de passagem, naquele dia. Mas enfim, isso é o menos. Mas olhando para este discurso que foi central, obviamente. Eu acho que eu li muito sobre este discurso porque fiquei absolutamente em pânico, tenho que o dizer, com este discurso. Este discurso é muito mais do que mais do mesmo. É a consagração de uma nova ordem mundial, é a consagração da força militar e da força comercial como o definitivo, o alfa e o ômega de todo o relacionamento. Eu acho que o Libération, de tudo o que eu vi e li, o Libération resumiu perfeitamente este discurso e faz uma primeira página que eu acho brilhante, onde diz: Trump é maire de le monde. É exatamente isso. Quer dizer, é merde não quer dizer propriamente a tradução fonética. Não. A fonética engana. Chateia toda a gente. Irrita toda a gente. Exatamente. É muito mais isso, enfim, mas mais violento, digamos assim. Aquilo foi, primeiro, aquela anarquia comunicacional e aquele delírio, porque nós assistimos, no mesmo discurso, a uma queixa sobre as escadas rolantes, como eu há bocado dizia. Até, o Trump disse isto, o Sadiq Khan, presidente da Câmara de Londres, vai impor ou está a impor a Sharia em Londres. Ele disse isto na Assembleia Geral da ONU sobre a cobardia completa de toda a gente, porque eu hoje fui ver o que se dizia, o Sadiq Khan e bem não disse nada, o governo inglês nem uma palavra. É que Trump às vezes também, pode ser estratégico, não é? Trump, não dar corda Trump a esse também tipo de aproveita a cobardia de toda a gente que está. Depois, este discurso consagra toda a ruptura com todos os consensos civilizacionais, com tudo aquilo que nós achávamos que era um crescimento civilizacional, um crescimento da humanidade. Quer dizer, ele nega o direito ao asilo, ele nega as alterações climáticas, portanto, quando diz que é um inferno, sim, vocês não têm que gastar petróleo e drill, baby. Ele nega aquilo que tem sido. Para o caso de não ter ficado claro, eu acho que ele diz isso porque ninguém o está a fazer o que ele diz que é ideal. Sim, portanto, talvez. A intimidar, aliás. Sim, exatamente. Mas é por isso que eu comecei por dizer, Pedro, que isto marca de facto um novo mundo, um novo relacionamento entre povos que é baseado na força total, na força militar e na força económica. Repare, ele destrói naquele discurso o multilateralismo, que é das maiores conquistas civilizacionais que nós tivemos. Era aquilo que nos permitia solucionar os conflitos que existem sempre entre as pessoas e os países de uma maneira pacífica. Quer dizer, ele chega ao limite. E depois, quer dizer, eu há bocadinho falava da negação de tudo o que é científico, que é também uma linha estratégica dos populistas e dos ditadores, que é negar as evidências, a mentira. Ele, por exemplo, diz que nós estamos neste momento a ter a maior crise de sempre de imigração. Portanto, temos que fechar as fronteiras. É mentira. Mentira. A imigração está aos níveis a que sempre esteve nos últimos 100 anos. Quer dizer, a maneira como se nega a ciência, a maneira como se diz tudo e mais alguma coisa de uma maneira completamente gratuita é incrível. E depois, quer dizer, a guerra à Europa tem muito mais a ver com o facto dele perceber que aquilo é uma ameaça em termos de valor, que a Europa é uma ameaça ainda. Nós somos fracos, nós estamos enfraquecidos, nós fazemos tudo para nos enfraquecer, não conseguimos, deixamos-nos humilhar por este ditador. O que aconteceu em relação à Inglaterra é uma humilhação completa, é vergonhoso o que o Keir Starmer fez. Que raio de líderes os ingleses andam a arranjar, o que fez a semana passada, o não ter respondido. O que aí vem, a alternativa é um bocadinho pior, não é?
É verdade. Não sabes que... Eu sei o que tu queres dizer. Há um risco claro do Reform UK, do Neil Farage ganhar as próximas eleições. Mas eu acho que não é aceitando humilhações, não é ser um capacho de um autocrata que se resolve o que quer que seja. Portanto, eu não... o meu resumo em relação a isto... mas eu estava a acabar, depois interrompeste-me e perdi a linha do raciocínio. Peço desculpa. Trump, quando fala da Europa, eu estava a dizer, nós estamos muito mal, aquelas coisas todas, mas ele ainda vê a Europa como muitos veem. Há um conjunto de valores que nós representamos europeus. É verdade. Que nós representamos europeus que são o maior atentado ou a maior ameaça àquilo que Trump hoje representa. E é por isso que há esse ódio à Europa. Como há o ódio ao também é só até ao momento em que a extrema-direita for também dominante na Europa. Não, tens toda a razão, de acordo. Mas ainda está a fazer o seu caminho. E como diz o Pedro, muitas vezes, a Cisa Vieira, uma expressão muito boa, é que a quinta coluna que nós temos aqui são de facto traidores, porque estão a contribuir para que esta campanha contra os valores que nós ainda representamos e que somos cada vez menos, tenha algum nível de resistência. Não é em vão também que se atacam Jimmy Kimmel e Jon Stewart, não é só por serem do contra, é porque quem conhece esses programas percebe que está ali um bocadinho mais do que humor, bastante mais do que humor. Só queria dizer uma coisa que acrescentar que tem a ver com o seguinte. Além do discurso, aquilo que nós vemos é que, não vou dizer as instituições do Estado americano, mas muitas instituições ligadas à administração Trump, seja think tank, seja membros do Partido Republicano, etc., estão mesmo com práticas subversivas e de desinformação relativamente aos países da União Europeia. Isso agora está bastante conhecido e, portanto, não é só o Presidente Trump verbalizar uma espécie de repulsa relativamente aos valores e aos modelos que eram tradicionalmente partilhados entre a Europa e os Estados Unidos e que ele, tal como os ataca nos Estados Unidos, ataca também os países europeus por isso, é mesmo as atividades subversivas que estão a ser praticadas. Nós sempre ouvimos falar, sobretudo durante a Guerra Fria, que os americanos tinham atividades subversivas em países que consideravam inimigos. Sabíamos das tentativas de golpe de Estado que eram apoiadas nos países da América Latina, na Ásia, etc. Mesmo aquilo que houve na Europa quando havia uma ameaça de dominação por partidos comunistas. E a gente, quer dizer, são coisas que não eram bonitas, mas ainda percebíamos que havia ali, digamos assim, uma guerra contra um inimigo declarado. O que agora é muito impressionante é que os americanos estejam a ter atividades subversivas contra os poderes legítimos e instituídos de países que são aliados e de países que nunca atacaram os Estados Unidos. Antes, pelo contrário. E, portanto, isto é que também me parece que era importante referir. E suponho que vamos falar da Rússia. Já agora também deixa-me voltar ao discurso do Trump a esse propósito. Sim, deixa-me ir para aí exatamente porque Trump também atacou a Europa por não deixar de comprar petróleo à Rússia. Na verdade, há dois países, a Hungria e a Eslováquia, que ainda por cima são aliados de Washington, pelo menos nesta retórica, e os principais clientes de Moscou são de facto a China e a Índia, que o Trump ajudou a encontrar interesses comuns, passarem de adversários a aliados conjunturais. Como é que olhas para a cada dia que passa a Rússia provoca mais o espaço europeu, seja o espaço da NATO, seja a União Europeia como um todo? Como é que se reage a isto? É preciso... Já a semana passada falámos sobre isto. O que é que a Europa tem que fazer? Tem que ser firme na resposta? Tem que ser firme na resposta, tem que obviamente reforçar a presença nas fronteiras, porque, tal como dizíamos na semana passada, aquilo que me parece evidente é que a Rússia está a testar a firmeza e a solidez dos europeus.
se fecham os olhos a uma invasão do território, se fecham os olhos a uma tentativa de subverter ou de levar à revolta de minorias russófonas nos países bálticos, etc., se calhar não resistirão a uma agressão que seja efetiva, por exemplo, nos Bálticos, na Finlândia ou na Polónia. Aquilo que se passou na Ucrânia foi assim. Primeiro começou-se por pequenas provocações, depois passou-se a apoiar a revolta dos russófonos nas províncias de leste da Ucrânia, depois invadiu-se a Crimeia e declarou-se a junção da Crimeia à Rússia e finalmente invadiu-se o território da Ucrânia. E, portanto, estas coisas começam assim e eu acho que a aliança está-se atestada. Vamos nós ou não resistir a estas intimidações ou quando um dia eles fizerem qualquer coisa nos países bálticos, os europeus vão assobiar para o lado. Que é uma tentação, como foi a tentação relativamente ao Hitler na Segunda Guerra Mundial. Aquilo que me parece interessante é referir o seguinte: não há novidade nenhuma aqui, os russos estão a fazer aquilo que querem fazer e que é basicamente recuperarem as fronteiras e a área de influência que tinham antes da queda do Muro de Berlim. É isto que querem e acho que estão a seguir isso e nós temos que dizer. É muito complicado porque muitos desses países é o seguinte, são da NATO hoje. O autocrata e demagogo Donald Trump, como é que reage a isso? Ele que tinha dito que acabaria com a guerra da Ucrânia num instante porque tinha excelentes relações com o Putin, estava a dizer que afinal é mais complicado do que ele pensava. Mas agora no discurso da ONU diz o seguinte: não há paz na Europa porque os europeus continuam a querer fazer guerra à Rússia. Não há paz na Europa porque os europeus compram gás à Rússia, coisa que, aliás, ele podia dizer ao seu amigo Orbán e ao seu amigo Fico para deixarem de fazer. Não há paz na Europa porque os europeus não sancionam a Índia e a China porque estão a comprar gás aos russos. Portanto, aquilo que ele muito facilmente, num determinado tempo, faria, como não consegue fazer, atira a culpa para os outros. E, portanto, pronto, é o livro do autocrata e do demagogo. Promete muito, não entrega nada e depois diz que a culpa é dos outros. Pedro Marcos Lopes, para fecharmos esta questão internacional, olhar para a Europa, para a Rússia, estas provocações constantes e a Europa com dificuldade em responder. Vou contar não é sequer contar uma história. Eu tenho uma sobrinha, uma nova sobrinha, que é polaca. E outro dia, numa conversa assim, amena, eu falava disto. Ela é de uma zona muito próxima da fronteira com o país báltico. E ela dizia: não, há uma espécie de sentido de destino de que mais tarde ou mais cedo a Rússia se vai alargar. Eu achei piada, a conversa era perfeitamente informal, mas achei muita piada aquilo, porque de facto às vezes a própria intuição, não é a intuição, é o saber dos povos, a genética, digamos assim, o ADN acumulado, a experiência acumulada das pessoas. Ela é uma miúda que tem 30 anos. A Polónia foi invadida várias vezes. Mas há uma leitura da história dos povos, há uma percepção da história dos povos daquela zona que às vezes nós temos dificuldades em acompanhar. O que a Rússia está a fazer? Já o fez muitas vezes ao longo da história, já fizeram ditadores também muito ao longo da história. Aqui está a provocar, está a testar os limites da NATO. Como eu disse a semana passada, eu acho que nunca tivemos tão próximos de uma guerra desde a Baía dos Porcos. Apesar, e como o Pedro também dizia a semana passada, apesar de haver gente mais decente e mais esclarecida na altura da Baía dos Porcos, agora não há. Temos de um lado Trump e do outro lado Putin, está tudo dito, não é? Há uma pessoa de facto muito cerebral e outra que, quer dizer, não, melhor dito. Mas guerras por procuração sempre houve, não é? Sim, mas agora há, mas não é bem procuração, quer dizer, vamos lá ver se entende. Eu percebo muito bem tanto Putin como o Trump, as intenções, que agora percebo. Intenções de Putin foram escritas há muito tempo, as pessoas ignoraram-nas, as intenções foram marcadas com a invasão
pacífica ou não pacífica de países à volta, a Bielorrússia, agora a Ucrânia, começando pela Crimeia, por outros países próximos onde se tornou que vai crescendo a zona de influência, mas essa já tinha sido declarada, repor a União Soviética. Os Estados Unidos também declaram de uma maneira clara, esta semana foi evidente, é a questão comercial. Quer dizer, ele acha que a Europa não está a fazer nada. Não é por achar que a Europa não está a fazer nada. É porque quer que nós não compremos nada à Rússia nem aos outros para lhe comprar a ele. Quer dizer, é tão tonto, chega a ser este nível, é pouco sequer... Não comprem gás à Rússia e não usem energias renováveis. Exatamente, é tão evidente. Que a América tem muito gás para parece vender. chamar-nos parvos, quer dizer, agora há um ponto... Mas é muito engraçado, porque ele parece querer ter a postura do vendedor ambulante, Sim. mas quer dizer, tem um discurso Ele não que ninguém desfaz. quer comprar. Claro, mas Insulta o comprador. Exato, não, isso é um tipo... Mas isso Você é burro, não está a comprar o meu Não produto, está a comprar... Não, Bem, e que terminar nós- só com esta, Certo, que temos foi... que ainda ir às autárquicas. Isto é de tal maneira chocante que tivemos o presidente dos Estados Unidos, em pleno ONU, também a dizer, sabem que isto às tantas, o conflito com a Rússia, isto vai ser bom para a Ucrânia. Porque se calhar a Ucrânia ainda vai ficar com um bocado do território da Rússia. Quer dizer, um tipo que há pouco tempo dizia que o Putin era o maior do mundo. Enfim. É a velha estratégia. Até o Putin é culpado, obviamente. Quando ele falha, são todos culpados, menos ele. Sucedem-se os debates autárquicos, como é óbvio, só o das grandes cidades suscitam algum interesse nacional. Houve o segundo em Lisboa, o primeiro no Porto, já tinha havido Sintra, já tinha havido Braga, e o que vemos é habitação, imigração, mobilidade, segurança. Marcos Lopes, desta vez, na maior parte dos municípios, o debate local tem mesmo de ser feito com temas que são nacionais. É um problema geral, não é? Tem uma razão, porque os problemas regionais são problemas, tornaram-se gerais, são problemas nacionais. Nós temos um problema de habitação seríssimo, temos um problema de mobilidade seríssimo e temos um problema de segurança seríssimo, que tem a ver com as aldrabices que se dizem sobre segurança. Não é a própria segurança... A segurança não é um problema. É percepcionada. A segurança é percepcionada. A venda que se fez com a segurança. Dizendo eu, já aqui o dissemos os dois, aliás, que há um problema de percepção que é alimentada pelas cidades pouco iluminadas, por não haver polícia sujas na rua, por estarem sujas. Isso é outra história, porque quando se fala, não se fala normalmente disso. E tivemos... Já vou ao tema geral das autárquicas, é rápido. E a imigração, que está... E a imigração, que temos que diz muito, repara uma coisa, diz muito do clima geral. Eu fiquei muito impressionado com o debate do Porto. Muito impressionado. Porque eu assisti, ao vivo, a alguém que disse que ia de ser feroz com os imigrantes, a não ser sequer contestado. Estou a falar do Pedro Duarte. Vi alguém a dizer que queria a sua cidade menor, com menos habitantes do que o devia ser, o Porto, que é o quarto, já é o quarto mais populoso, quer dizer, sempre a diminuir, que não queria gente. Vi coisas sobre... Sobretudo porque aí há 100 mil pessoas que saíram nos últimos anos. Claro, quer dizer, vi discursos sobre segurança perfeitamente aberrantes. Eu li o candidato Pedro Duarte e fiquei muito impressionado porque eu tenho boa impressão do Pedro Duarte. É dizer que os dados oficiais não interessavam para nada porque o que contava é o que as pessoas viam na rua. Repara lá, isto foi dito pelo Pedro Duarte numa entrevista ao público. Quer dizer, porque é que eu trago à colação o debate do Porto e as declarações de algumas pessoas no Porto? Aliás, muito bem, o candidato do Bloco de Esquerda nesse a contrariar tudo. Eu trago isso porque estão aqui dois sinais de que o caminho que nós vimos traçado por Trump e pelos populistas europeus faz parte já do discurso, supostamente, perdoa uma expressão, mainstream. Quer dizer, quando os candidatos dizem isso, há aqui qualquer coisa que está profundamente perturbante. E claro, apesar das soluções,
e volto ao princípio e termino. Apesar das soluções serem, enfim, analisadas município a município, os problemas são gerais. Agora, há um problema central nestas eleições autárquicas. Vai ser um terremoto completo. Porque todo o panorama político e partidário já lá vamos à questão, alterado. Até porque não é só o crescimento do Chega, é também a possibilidade deixa-me só dizer isto do Partido Comunista praticamente desaparecer. Deixa-me só dizer isso. É muito interessante que os órgãos de comunicação social se tenham centrado só em Lisboa e no Porto, quando, de facto, o Porto, por muito que me custa, é o quarto. Sim, mas também já houve debate em Braga, em Sintra. Nas televisões? Sim, nas televisões foram curto. Sim. Não tiveram sempre. Não tiveram, levaram um quarto de hora, não é? O de Sintra durou 25 minutos. Exatamente. Mas, I rest my case. Olhando para esta questão do debate local estar a ser feito com temas que estão na agenda nacional, habitação, imigração, mobilidade, segurança, isto pode significar que em grandes cidades, nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, o peso do candidato pode ser menor do que é habitualmente? Não sei, mas se for assim, parece-me um erro. Primeiro, porque faz-me sentido que esses temas sejam discutidos a propósito das eleições autárquicas, porque sendo temas que se fazem sentir em vários pontos do território nacional, muitas vezes as soluções e as terapias têm que ser concretizadas a nível local. Quando estamos a falar de habitação ou de falta dela, aquilo que estamos a falar é a Câmara está a ser suficientemente diligente a licenciar os imóveis ou está, como acontece em Lisboa, a atrasar cada vez mais os licenciamentos. As câmaras estão a rever os planos diretores municipais para encontrarem novas áreas onde se possa construir habitação ou reservar ou limitar a construção de outro tipo de utilizações, ou está-se pura e simplesmente, como acontece, por exemplo, em Lisboa, a ver os comboios passar. Quando falamos de coisas como construir habitação pública, está a Câmara a fazer esforço real ou limita-se a continuar a executar obras que vêm de trás sem lançar nada de novo? Limita-se a ver passivamente o Governo Nacional a retirar dos programas de construção de habitação acessível edifícios públicos que agora estão vazios, como a presidência do Conselho de Ministros em Campo de Ourique, para os vender no mercado, sabe-se lá para que finalidades. Portanto, temas como a habitação, a segurança, sentimos insegurança de maneira diferente em vários pontos do território nacional, mas nas cidades, por exemplo, uma grande parte disso tem a ver com a qualidade dos serviços públicos, do espaço público, da iluminação, do estado de manutenção de pavimentos ou da recolha de lixo, porque uma cidade maltratada é ela própria geradora de sentimentos de insegurança por parte da sua população. Os casos de mobilidade também são casos, mas falamos de muitas outras coisas. Na educação, temos suficientes auxiliares para mantermos as crianças na escola mais tempo, temos tempos livres, temos todas essas coisas, fazem-se sentir, mesmo que sejam problemas que se sentem em todo o país, as soluções estão ao nível local. E se é verdade que sempre os presidentes da Câmara fizeram diferença nos territórios em questão, sempre aconteceu isso, quer dizer, nós sabemos que certos presidentes de Câmara conseguem gerir a sua cidade, o seu espaço de maneiras mais eficazes e podemos dar todos os exemplos, quer dizer, não nos basta falar do presidente Isaltino e saber o que é que foi o trabalho que ele fez em Oeiras e comparar com o trabalho sei lá, em municípios da margem sul, ou seja lá o que for. Quando falamos em autarcas que fizeram a diferença até em grandes cidades, sabemos que as pessoas contam. E o meu ponto é que agora contam muito mais. Primeiro porque nestes últimos anos as competências dos municípios foram muito ampliadas por via daqueles famosos pacotes da descentralização, que aliás tiveram muita resistência de muitos autarcas que não queriam ter algumas competências. Os municípios agora, em matéria de saúde, em matéria de educação, em matéria de mobilidade, etc., têm muito mais competências do que tinham antes. E também têm muito mais recursos. Há muitas câmaras que têm muito dinheiro depositado no banco, têm mais recursos do que projetos para usar.
Portanto, os municípios estão com uma boa situação financeira e têm muito mais capacidade de executar serviço, de executar obra e de prestar serviços do que a administração central tem. Por isso, é muito importante a pessoa do Presidente da Câmara, porque faz toda a diferença. Quer dizer, se tu vires o que se passa, o que acontece, por exemplo, na cidade onde os três moramos, em Lisboa, aquilo que vemos é que o que ainda está a andar foi aquilo que foi lançado pelo anterior Presidente de Câmara, projetos com os recursos que mobilizou, etc. E aquilo que é o deixar andar tem vindo a assistir à degradação da cidade. Quando não é em vão que se faz discurso mais ideológico ou partidário. Exatamente. Não é em vão que se faz isso em Lisboa. Exatamente. Portanto, é muito interessante ver a diferença entre aqueles que, na disputa eleitoral nas autárquicas, estão a reivindicar e a mostrar o trabalho que fizeram, e aqueles que se limitam a atacar os adversários ou a dizer a fazer batalhas ideológicas à volta de temas que têm muito pouco a ver com a cidade. Eu queria, César Vieira, nós temos que caminhar, e eu queria ouvir-vos aos dois, mesmo que de uma forma breve disso. A propósito da questão das grandes cidades. O segundo maior município do país é Sintra. Sintra é, em população, o segundo maior município do país, dos municípios mais jovens, municípios que têm um conjunto de ter um potencial imenso, porque tem capital natural, tem património histórico, tem pessoas, está na proximidade da área metropolitana, está no centro da área metropolitana mais rica do país, e a disputa eleitoral, e precisa de mudanças, obviamente, e a disputa eleitoral que se está ali a fazer em Sintra está também a ser feita à volta de fatores que não têm a ver com os problemas da cidade. Um candidato diz é preciso mudar ao fim de 12 anos de um partido, outra candidata que tem uma excelente capacidade performativa nas redes sociais e na televisão, a candidata do Chega, fala sobre não sei o quê, mas a dimensão dos problemas e os recursos que o município tem à disposição tornam esta eleição muito importante. Certo, e os três partidos estão com capacidade de ganhar a eleição, não é? Pedro... Os três partidos estão com capacidade de ganhar a eleição, e o meu ponto é só o seguinte: é uma eleição muito importante, porque eu não voto em Sintra, não posso votar em Sintra, mas sei claramente que há entre os candidatos uma pessoa com quem eu trabalhei, conheço a sua capacidade de execução, conheço o seu espírito de serviço e que está ali empenhada em trabalhar como sempre esteve ao longo da sua vida, que é a Ana Mendes Godinho. E depois vejo a eleição a disputar-se à volta de outros temas. É de Sintra, não é de Sintra, é mudar, não é mudar, é os imigrantes, não é os imigrantes. Portanto, isto ilustra como, numas eleições em que as autarquias têm mais competências e mais recursos, e em que, portanto, a pessoa e a prática do Presidente da Câmara tem tanta diferença, está a ser disputada, está a ser discutida à volta de temas completamente atrás. É daí que eu tivesse colocado a questão do debate nacional. Nós temos mesmo que fazer a gestão do tempo. Eu queria ainda ouvir-vos sobre aquilo que se pode esperar para o dia seguinte das eleições, também com leitura nacional, e olhando para outra grande cidade aqui ao lado, Setúbal, que o PSD nunca ganhou, mas que pode agora ser ganha por uma ex-autarca comunista que está apoiada pelo PSD. Sim. É uma das grandes incógnitas, há duas, o futuro do PCP autárquico e também o Chega. Pedro Marcos Lopes, que é eu vou ser rápido, deixa-me só dizer que acho notável que o terceiro maior conselho nacional não seja nem sequer para aqui chamado. Braga. Não. Gaia. Exato. Gaia. Eu já me conheci. Gaia e Cascais, que são dois municípios extraordinariamente importantes pelas questões que o Pedro Cisa Vieira levantou, da sua centralidade, claro, de serem muito importantes. É como se não existissem nestas eleições. Não, em termos mediáticos não estão a existir. E o segundo ponto é dizer algo que me parece que esta eleição já mudou, e muito por razão daquilo que eu vou dizer o seguinte: é ter buscado
argumentos supostamente ideológicos, argumentos partidários, argumentos, enfim, de política nacional para campanhas locais, não os temas, é diferente daquilo da tua primeira pergunta, não os temas, mas este tipo de argumentário, normalmente sempre a cargo do Chega, e noutros candidatos que não têm discurso, que é o caso paradigmático de Carlos Moedas, quer dizer, que se recusa a fazer uma discussão da gestão da cidade e faz apelos que vem aí a perigosa esquerda, como já aconteceu noutras alturas, vem aí a perigosa direita. Sim, bom, muito siga. tenta polarizar com a candidatura dia 13 de outubro, além de ser uma data extraordinariamente importante para mim, porque foi quando nasceu o meu filho, Domingos, marca também um novo país político-partidário. É o dia seguinte às autárquicas. Mas vai marcá-lo, sim. Mas vai marcar... É a data, é o ano zero, é a data zero, é a hora zero, digamos, é assim que deve ser dito, de uma nova leitura político-partidária no país. O Chega vai se instalar, vai ter presidentes da Câmara, vai ter vereadores, vai ter assembleias de freguesia, vai ter juntas de freguesia. Com isto vai criar uma rede de empregos, de cumplicidades, de colaborações melhores ou piores, é isso, e portanto vai instalar-se definitivamente como também outro partido estruturante da nossa democracia. E eu lembro que o facto desse partido se instalar em termos estruturais na nossa democracia quer dizer que temos um partido que não acredita na democracia, que não acredita no Estado de Direito, como no meio, no cerne do nosso sistema democrático. E isto é tão importante e isto é tão evidente quanto isto. É tão evidente porque nós já temos um exemplo, eu não estou a dizer as mesmas coisas em relação à apreciação do Partido Comunista Português, mas eu lembro que o Partido Comunista Português deixou de ter o Partido Comunista Português tinha 2 pilares do seu poder, que era a sua relevância sindical, o seu domínio sobre a CGTP e o poder autárquico. E foi quando começou a perder o poder autárquico que desfez. Mas ele perder esse poder autárquico que levou décadas, como tu estavas a dizer, eu não me lembro, mas salvo erro são 8 ou 9 municípios, Pedro normalmente é isso melhor de cor, e que tem tendência para perder, alguns deles, Setúbal, e é aí que vai, e é esse o fim, de facto, da influência do Partido Comunista. Pedro Sousa Vieira, nós estamos mesmo a encerrar. Pedia-te uma leitura, uma resposta a isto, mas também já agora a uma outra. Estávamos há pouco a falar de Carlos Moedas e esta questão do elevador da glória, das novas informações e o facto de ter marcado uma reunião para o dia seguinte. O que é que isto diz sobre o incómodo que gera o elevador da glória na campanha do incumbente? Eu acho isto tudo muito... Eu não compreendo. Não compreendo porque eu já disse, quer dizer, acho um disparate de estar neste momento ou em qualquer outro momento a tentar se imputar à pessoa A ou à pessoa B a responsabilidade por um acidente. Cujas causas provavelmente são várias e que se foram acumuladas ao longo dos tempos e que se dilui por uma cadeia muito diversa. Eu, aliás, só queria fazer um apontamento. No direito administrativo, sabe-se que muitas vezes são causados danos aos cidadãos, às empresas, que não se consegue imputar a nenhuma pessoa em concreto. E então criou-se uma ideia que é muito antiga, que é a ideia da culpa do serviço. Ou seja, em que uma pessoa que entra num hospital ou vai andar num transporte público, etc., e sofre uma lesão, um dano, um acidente, e não se sabe qual foi exatamente a causa do acidente ou quem é que é o funcionário ou o dirigente que em concreto deu origem àquele dano. E percebe-se que do ponto de vista de proteção, aquilo não pode ficar a proteção imputada à pessoa A ou à pessoa B, e tem que ser a administração pública no seu conjunto. Porque se percebe que se nós nos formos perder neste tipo de discussão, acabamos por atrasar o ressarcimento do dano.
é para mim completamente, por isso também, até por este tipo de exemplo, é muito incompreensível esta ideia de que o Presidente da Câmara é responsável, não é? Foi, quando foi feita a substituição do cabo, foi no tempo de Fernando Medina, não sei, esta discussão completamente absurda, bizantina. Aquilo que interessa, obviamente, é assegurar que estas coisas não voltam a acontecer. Mas o que me faz confusão é que o Carlos Moedas, talvez porque não percebeu o contexto em que está, a circunstância em que está, em vez de ter o discurso de estamos a tentar trabalhar para que estas coisas estejam melhor no futuro e não voltem a acontecer, estamos a tratar das vítimas, aquilo que faz é quase como se estivesse a enfiar a carapuça ao encontrar desculpas para dizer que não é responsável, ao dizer que foi o carro mudado no tempo da outra administração, foi a não sei o quê, isto e aquilo, parece que está a tentar desviar uma responsabilidade que de alguma maneira ele quase assume que é sua à partida. E portanto, olha, não percebo. Bom, vamos deixar para... Só está a chamar a atenção para o caso que não me faz sentido. Vamos deixar para a semana a questão de olhar para o que pode acontecer com o PCP autárquico e também com o Chega. Estamos já a entrar na fase final do programa e nós nunca vamos embora sem o Bloco Central de Interesses. A hora de ouvir o que têm os comentadores residentes para propor aos ouvintes. Vamos começar pelo Pedro Marcos Lopes. Qual é a tua proposta para esta semana? São 2 livros. O primeiro é um livro do Miguel Carvalho, um livro que se chama Por Dentro do Chega. É um documento notável em termos de trabalho jornalístico, em termos de trabalho de investigação sobre o Chega. São 751 páginas, mas que se leem de um folgo, porque a quantidade de informação, o que nós ficamos a saber, como o Chega se estrutura, como o Chega nasceu, quem são os seus financiadores, quais são os seus objetivos e qual é a sua componente messiânica, isto é só um dado, é notável. É um livro que deve ser lido. Quem quer perceber minimamente como é que se desenvolvem estes movimentos populistas, porque isto também é um exemplo, isto não é só cá, mas concretamente este português tem que ler. O segundo tem uma dedicatória ao Dr. Nuno Melo e para a Comissão de Comemorações do 25 de Novembro. É um livro que eu descobri num alfarrabista, nas minhas viagens por um alfarrabista no Porto. Olha, foi no Porto que eu fui, e chama-se 25 de Novembro. É um livro de 1976 de uma editora que provavelmente já não existe, que se chama Tema Livre, que eu peço a qualquer editor que pegue naquilo e volte a editar. Foi escrito em 76, sob 25 de novembro de 75. Portanto, menos de um ano depois. Menos de um ano depois, e que tem toda a cronologia, entrevistas aos principais protagonistas feitas na altura, cartoons magníficos daquela altura. É um documento extraordinário sobre, de facto, o que aconteceu no 25 de novembro, e escrito naquela altura, ou pouco depois, ainda com a possibilidade de falar com Mel Antunes, com Vasco Gonçalves, com um comício, lembrando um comício com extermínio de 23 de novembro do Partido Socialista, onde as palavras de ordem eram: Vasco só há um, o Lourenço e mais nenhum, e Otelo não, que ele foi da Legião. 2 livros para ler, um muito atual, outro que nos ajuda a reviver a história. E agora, Pedro Cisa Vieira, que música é que propões? Sou um apaixonado de cinema e comecei a ver cinema no início dos anos 70, muito até por influência do meu avô, que era um cinéfilo e cineclubista no Porto. E ia muito ao cinema em criança, e naquela altura fiquei muito marcado pelos filmes que então aparecia e pelas estrelas que naquela altura despontavam. E 2 estrelas de cinema que dos anos 60 e 70 particularmente marcaram muito, desapareceram esta semana. Uma foi a Cláudia Cardinala, que só por ter entrado no Leopardo do Visconti e aconteceu no Oeste do Sergio Leone, entrou no cânone, e o Robert Redford. O Robert Redford era uma figura
muito marcante do cinema, como ator, como superestrela nessa altura, depois como realizador, como promotor do cinema independente. Era um homem impossivelmente bonito. Era uma coisa... Eu até achava que os personagens que ele fazia não eram muito convincentes, porque ninguém podia ser assim tão bonito na vida real. E o Robert Redford morreu, e eu gostava de evocar o Robert Redford através de uma canção que apareceu no primeiro filme que foi um sucesso, onde ele foi protagonista, que era o Butch Cassidy and the Sundance Kid, onde ele aparecia como Sundance Kid ao lado do Paul Newman, que fazia de Butch Cassidy, e onde a Catherine Ross fazia de love interest dos dois. E há uma cena muito famosa em que o Paul Newman, que estava a andar de bicicleta com a Catherine Ross ao lado, onde aparecia uma canção do grande Burt Bacharach, que era o Raindrops Keep Falling on My Head. Eu era criança e cantava esta canção, ainda hoje a continuo a cantar, e só a recordo porque, apesar de o Paul Newman ser quem andava de bicicleta com a Catherine Ross no filme, na cena em que aparece a canção, na verdade, depois quem ficava com ela, quem tinha o envolvimento com ela, era o Sundance Kid, protagonizado pelo também insuportavelmente bonito Robert Redford, e fica aqui uma grande canção do grande Burt Bacharach em memória do grande Robert Redford. 2 livros para ler, uma música para ouvir. Pode consultar as propostas de Pedro Marcos Lopes e Pedro Cisa Vieiro no texto que acompanha este podcast nas páginas online, quer da SIC, quer do Expresso. Na próxima semana vamos começar a falar do Orçamento de Estado e também das contas públicas, para as quais é preciso começar a ficar atento. Até lá, tenha uma boa semana. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar.